Bom dia aos alunos. Então, dando sequência ao nosso conteúdo de zoologia geral, né? Vamos falar agora sobre os equinodermatas. Bom, quem são os equinodermatas? Como o próprio nome diz, derivado do grego, equinos significa espinhos. Então seriam aqueles animais que possuem a pele, a derme, coberta por espinhos. O principal representante, que todo mundo conhece, são as estrelas do mar. Bom, esses invertebrados são exclusivamente marinhos, né? Possuem um endoesqueleto calcário, são triblásticos. Nessa altura do campeonato todos já devem saber o significado dessa palavra. São celomados, mas eu chamo a atenção aqui para a principal característica desse filo, que fez com que eles fossem os invertebrados que antecedessem o grande filo Chordata. São deuterostômios. É a primeira vez nos nossos estudos que nós nos deparamos com essa característica. Não vou dizer para vocês o que é, quero que pesquisem. Mas deuterostômios é uma característica que contrária, né, aos protostômios. A simetria ela vai ser bilateral nas larvas e radial nos adultos. E esses animais ainda têm um sistema de locomoção muito interessante, que não tem só a função de locomoção, mas tem outras, que é o sistema ambulacrário. Vamos dar uma olhada nessa figura, então? Eu vou me ater às principais características. Se vocês olharem logo lá acima, existe um órgão chamado placa madrepórica. Depois eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente esse órgão, tá? Porque ele faz parte desse sistema ambulacrário. Percebam que essa placa ela se liga a um canal circular, né? E esse canal distribui canais que formam o sistema ambulacrário, que vão até os pés ambulacrais, tá certo? A cabeça, vamos dizer assim, a cabeça desses pés são chamadas ampolas e os pés propriamente ditos são chamados ventosas. Depois eu vou me ater a maiores detalhes. Quero chamar a atenção também nesses animais a presença de gônadas, tá certo? Um outro detalhe extremamente importante, como já são deuterostômios, como eu já falei, a boca na face de baixo, né, na base, e o ânus na posição oposta à boca, tá certo? Esses animais já possuem, entre aspas, dentes, tá certo? E ali também está o intestino representado, evidentemente, que termina com o ânus. Então supõe-se então que além de deuterostômio, o sistema digestivo completo. Bom, o que é o sistema ambulacrário? Está aí a figura ilustrando para vocês. Então esses animais, eles possuem esse sistema que é um sistema de canais, por onde a água entra e sai através da placa madrepórica, ou madrepóreo, está ali, tá certo? E isso auxilia algumas classes na locomoção, tá certo? Chama atenção novamente para o fato dos pés terem a cabeça chamada ampola e o pé propriamente dito ser formado por ventosas. Não precisa nem ter uma imaginação muito fértil para perceber que esses animais se locomovem da seguinte forma, então. As ventosas se fixam ao solo ou ao substrato, não é mesmo? E o animal consegue, através de um fluxo, nesse sistema ambulacrário, encolher alguns membros e expandir outros, e por aí vai. Está aí mais uma vez falando, né, do sistema ambulacrário, né, onde você tem a placa madrepórica se abrindo para a superfície, lá, ó, na derme do animal lá, e por onde a água entra e sai e distribui através do sistema de canal. Bom, esses animais, eles fazem regeneração. E por que a regeneração aqui está associada ao termo reprodução? Dá uma olhadinha na figura da esquerda. Veja bem, uma estrela do mar, dependendo da forma como ela sofreu, por exemplo, um corte, ela pode originar dois indivíduos distintos, tá certo? Seria uma reprodução assexuada, entre aspas, não é mesmo? Mas na verdade o que tem que ficar claro para vocês é que ela consegue regenerar seus membros. Bom,
A reprodução ela é feita de forma sexuada, os sexos são separados, certo? A fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, ou seja, existe uma fase larval, tá certo? Na reprodução desses animais. A importância da reprodução sexuada principalmente variabilidade genética, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura sobre esse aspecto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as classes, tá certo? Dos equinodermatas. A classe asteroide ela é composta principalmente pelas estrelas do mar. Então dá uma olhadinha ali na figura, não é mesmo? Eu chamo a atenção, o que eu já falei, que se vocês pegarem a face de baixo da estrela do mar, vocês vão encontrar a boca. E o ânus vai estar na face oposta, certo? Tem a placa Madreporta ali, ó, tá em destaque. Tem os espinhos, não é mesmo? E os braços. Então, a classe asteroide ela é composta por indivíduos que têm as seguintes características: corpo achatado, com disco central e 5 ou mais braços não ramificados. Quando eu falo não ramificado é porque o braço é uma estrutura única, né? Pode apresentar ventosas nas extremidades dos pés ambulacrais, que ligam ao substrato, como já mencionei anteriormente. A boca está na face inferior e o ânus na face superior, também isso já foi mencionado. São animais carnívoros. A outra classe são os ofiuros, ou ofiuroide, tá certo? Bom, a maior classe dentre os equinodermas, tá certo? Em termos de número de indivíduos, possuem braços longos que saem do disco central também. Chama atenção para a figura, para que vocês entendam o que eu estou falando. Os pés ambulacrais com pouca função locomotora, porque na verdade esse animal acaba nadando com os membros que tem. Possui muita mobilidade, pequeno tamanho. Braços articulados entre si. Os equinoides são muito conhecidos principalmente por ouriço do mar, né? Quem já teve a oportunidade de ver esse bicho na natureza sabe o que eu estou falando. Podem possuir espinhos móveis que recobrem todo o corpo. Evidentemente que esses espinhos estão relacionados à proteção do animal. Não há braços, ele tem um formato arredondado, corpo em forma circular ou oval. Pés ambulacrais auxiliam a locomoção, tá certo? Possuem boca, a face inferior, com 5 dentes móveis. É o que vocês vão conhecer, encontrar na literatura por lanterna de Aristóteles. Tá ali uma figura que representa bem isso. E quem já manuseou o ouriço do mar sabe bem o que eu estou falando. Na verdade, essa estrutura, ela nada mais é do que um órgão mastigador, ou seja, auxilia na alimentação desses animais. Se alimentam de algas presas às rochas, ouriço do mar e bolachas do mar. Ambos existem no nosso laboratório para posterior consulta. A classe Holothuria é composta pelos pepinos do mar. Esses animaizinhos, como está na figura ali, são os animaizinhos bem, entre aspas, estranhos, e eles têm uma característica muito interessante. Quando eles são irritados, são atacados, como mecanismo de defesa, eles liberam uma porção de filamentos brancos e viscosos, que são segregados por glândulas próximas ao orifício retal. É uma situação bastante estranha, tá certo? E na grande maioria das vezes acaba facilitando ele escapar, por exemplo, de um predador. Os Holothurias, eles têm corpo cilíndrico, possuem pés ambulacrais utilizados no rastejamento e para segurar o substrato, tentáculos próximos ao redor da boca, respiração pelos pés ambulacrais ou tentáculos, alimentos de matéria orgânica em depósito ou em suspensão. Tá? O resto eu já falei. E os crinoides, que são chamados lírios do mar. Tá certo? A figura ali ilustra bem. Tá certo? Esse quase não é falado, não é tão comum. Você tem determinadas regiões que você acaba encontrando. Tá certo? É a classe mais antiga dos equinodermos. Superfície oral direciona-se para cima. Possuem braços múltiplos ao redor de um cálice central, recoberto por pelo tegmen. O tegmen contém a boca no centro e o ânus lateral. Basicamente, o que eu tinha para falar para vocês sobre equinodermas é isso aí. Tá certo? Eu estou enviando também uma atividade sobre molusco, que na verdade é o filo que antecede esse.
para que vocês façam para desenvolver os estudos. E eu continuo à disposição para tirar dúvidas.